Bom, mas aí a gente tem um. Ah, não, a gente já mostrou isso daí, tudo bem. Agora, uma outra questão, né, que a imprensa burguesa brasileira e internacional vem pegando muito no pé nos últimos dias, é uma questão internacional, né, envolvendo o Oriente Médio. Os Estados Unidos estão sendo obrigados aí a fugir correndo. No caso, os aviões norte-americanos estão indo em busca ali dos funcionários do imperialismo lá no Afeganistão, uma coisa muito parecida com o que aconteceu no finalzinho da Guerra do Vietnã, quando também em Saigon os norte-americanos se encastelaram na embaixada dos Estados Unidos na capital do então Vietnã do Sul, esperando ali os helicópteros e aviões dos Estados Unidos buscarem os funcionários da embaixada norte-americana e os cidadãos dos Estados Unidos para fugirem do Vietnã, porque os Vietcongs e o Vietminh, os revolucionários vietnamitas estavam chegando, né? E agora a gente vê uma coisa parecida no Afeganistão. Os diplomatas norte-americanos e os cidadãos norte-americanos estão fugindo do Afeganistão depois de 20 anos de uma guerra imperialista contra o pobre país asiático, né? Porque os talibãs eles estão tomando conta do país, né? Só para o pessoal entender, antes de a gente começar a analisar a imprensa, a cobertura da imprensa sobre isso, né? Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão oficialmente em 2003, né? Em 2001, se eu não me engano, e com a desculpa, né, de enfrentar o terrorismo e tudo mais, porque o Talibã tinha relações ali com a Al-Qaeda também, e nesses 20 anos os Estados Unidos não conseguiram controlar o país, que era justamente o que eles queriam. Eles chegaram a colocar, né, derrubar o governo do Talibã na época e colocar um governo próximo, mas o Talibã, que é uma organização, uma milícia, né, nacionalista, que é considerada terrorista pelos Estados Unidos, né, pelos países imperialistas, continuou lutando, né, de armas na mão aí contra a presença norte-americana nas montanhas do país, nos vilarejos, e organizou a resistência e o contra-ataque ao imperialismo. Os Estados Unidos nunca conseguiram dominar totalmente a política afegã, né? E com o passar do tempo, né, os afegãos eles foram sofrendo cada vez mais nas mãos dos norte-americanos, né, assim como os iraquianos e em todos os países onde os Estados Unidos invadiram, a população ficou contra os norte-americanos. No Afeganistão, a mesma coisa, né? E o Talibã, como não foi extinto, voltou a ter um apoio da população, porque a população não aguenta mais os Estados Unidos invadindo ali, dominando o seu país. E aí o Talibã começou a recuperar sua força, né? E agora já domina a maior parte do Afeganistão, por isso os Estados Unidos estão fugindo do país. O Talibã tem apoio da população afegã, porque é justamente quem se propõe a lutar contra a ocupação norte-americana. O Talibã ele é apoiado por esse espírito aí anti-imperialista, né, contra o opressor da população do Afeganistão, né. Aí, um dos mecanismos de dominação do imperialismo sempre é através da propaganda, né, através da imprensa. Então, antes da invasão norte-americana ao Afeganistão, houve uma propaganda muito forte contra o terrorismo, né? Agora, uma coisa curiosa é que o Talibã ele foi apoiado pelos Estados Unidos nos anos 80, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, né? Como os Estados Unidos, naquela época, tinha como o objetivo combater a União Soviética, a influência soviética, né? Os Estados Unidos, inclusive, enviaram armas ali para os mujahidins, né? Outros grupos ali que depois
deram origem ao próprio Talibã, tudo, para combater a presença soviética no Afeganistão, né? É famoso, inclusive, a famosa uma manchete do The Guardian elogiando o Osama Bin Laden, né, na época em que ele lutou contra a ocupação soviética do Afeganistão. E aí, nessa época, a imprensa falava bem, né, dos rebeldes afegãos contra a ocupação soviética. Depois, os soviéticos tiveram que sair do país, logo em seguida acabou a União Soviética, né, acabou a Guerra Fria, e foi a vez dos Estados Unidos invadirem o Afeganistão. Aí, né, os mocinhos mujahidins, os mocinhos talibãs, tudo mais, viraram vilões, né, justamente para servir de pretexto para os Estados Unidos invadirem o Afeganistão. Uma coisa que os Estados Unidos, né, que o imperialismo sempre fez com os grupos nacionalistas, principalmente no mundo árabe, né? Uma hora, quando lhe interessa, os Estados Unidos fazem um acordo, financiam esses grupos nacionalistas. Foi, por exemplo, o caso do Iraque do Saddam Hussein nos anos 80 contra o Irã, né, depois da Revolução Islâmica no Irã, em 79, financiaram ali o Saddam Hussein para lutar contra o Irã, e depois o que os Estados Unidos fizeram? Invadiram o Iraque e enforcaram o Saddam Hussein, né? Uma coisa parecida aí no Afeganistão. Aí os Estados Unidos, para invadirem o Afeganistão, iniciaram uma forte campanha na imprensa, filmes também, né? Várias edições de jornais, revistas, assim, nos últimos 25 anos, são montanhas e montanhas aí de publicações contra o terrorismo, inclusive o terrorismo no Afeganistão, né, acusando o Talibã de tudo isso. Uma forte propaganda aí. E um dos aspectos, né, dessa propaganda é a questão, inclusive, identitária, né, porque se acusa, né, o Talibã de ser um grupo aí que maltrata, que oprime as mulheres, que maltrata e oprime os homossexuais, etc., né? Só que, embora, né, uma parte disso seja verdade, né, embora a gente saiba que em países como o Irã, em países como o Afeganistão, em países que são inclusive dominados por governos fantoches dos Estados Unidos, como é o caso da Arábia Saudita, as mulheres, os homossexuais são oprimidos. Agora, e isso daí é utilizado, né, para fazer uma campanha muito forte contra esses governos ou esses movimentos. Mas uma coisa que não se fala é o que acontece com as mulheres, com os homossexuais, com as crianças, com os idosos, com os trabalhadores, com a população inteira desses países, quando quem domina é o imperialismo, né? E o que acontece no Afeganistão é um exemplo claro disso, né? Uma guerra norte-americana num país muito longe dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos despejaram bombas, em que os Estados Unidos financiaram vários grupos para lutarem entre si, né? Que os Estados Unidos roubam o petróleo, que os Estados Unidos tentam implantar ali suas empresas para explorarem a mão de obra super barata dos trabalhadores afegãos, para o lucro das multinacionais norte-americanas, né? E isso daí leva à miséria a esses países, né? Os Estados Unidos e outros países da África, do Oriente Médio, bombardeiam mulheres, bombardeiam negros, bombardeiam homossexuais. Isso daí não é contado pela imprensa, né? Os mesmos Estados Unidos que dizem defender todos esses grupos, na verdade, são os maiores opressores de todos esses grupos, né? Não é o Talibã que está jogando bomba nas mulheres afegãs, né, nos homossexuais afegãos. São os Estados Unidos que dizem defender esses grupos aí. Por isso que a população, né, que é realmente quem sofre na pele, ela não cai nessa propaganda. As mulheres afegãs com certeza se sentem oprimidas pelos talibãs, mas antes os talibãs do que isso que vocês estão vendo nas imagens aí. Cidades totalmente miseráveis, destruídas
pelo saque imperialista, né, pelos bombardeios imperialistas, pela opressão do imperialismo, que é quem causa fome, miséria e mortes em todo lugar do mundo em que o imperialismo está presente, né? E a imprensa, ela não mostra, né? Ela mostra só os barbudos ali, vilões, cortando cabeças e tudo mais. Vasco, só para acrescentar, não mostram também a violência sexual que elas sofrem pelos soldados, as crianças, as Isso é verdade. mulheres, entendeu? Os soldados quase escravizam as crianças também e fazem um completo terror ali mesmo onde eles se localizam. Só para lembrar isso. E eu Sim. acho que essa questão dessa dominação dos Estados Unidos ali começou pelo 11 de setembro, talvez, não? Ou eu estou errada? Pela Eles questão. utilizaram essa questão do 11 de Desculpa, setembro né? para na guerra contra o terror, né? E aí os Estados Unidos invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão e depois promoveram uma campanha para invadir o Irã, para invadir a Síria, né? Para invadir a Líbia. Os Estados Unidos bombardearam a Líbia junto com a OTAN, derrubaram ali o governo do Muammar Gaddafi, né? E todos os países do Oriente Médio nessa guerra ao terror, e a imprensa, né, é fundamental para isso, fazendo essa propaganda, né? Porque imagina, Natália, se você, uma pessoa comum, né, liga ali na Globo, ou então abre a Folha de São Paulo, ou então o Terra, e aí você vê ali uma notícia, né? Homens muito feios, assim, muito mais barbudos do que eu, arrancando Sujo. cabeças, sujos, e aí oprimindo as mulheres, os homossexuais, você fala, nossa, que coisa bárbara, tudo mais. E ali a imprensa falando, eles estão destruindo o país, a população não aguenta, a comunidade internacional já fala em ajuda humanitária, os Estados Unidos dizem que vão salvar o Afeganistão, e aí tudo isso daí serve para preparar o terreno para os Estados Unidos chegarem lá e dominarem o país, né? Então a imprensa, ela sempre, inclusive a gente poderia fazer programas especiais, né, sobre isso daí, porque ao longo da história a imprensa sempre foi utilizada para preparar o terreno para as guerras imperialistas, né, no Exatamente. Vietnã, na Coreia, na Síria, no Iraque, né, são muitos e muitos exemplos aí de uma propaganda muito forte na imprensa, inclusive na própria imprensa brasileira, né? A gente Brasileira, né? falou O outro golpe, dia, né? Natália, que basicamente 4, 5 agências internacionais de notícias enviam o noticiário internacional para o Brasil, onde, por sua vez, meia dúzia de famílias controlam, né, os meios de comunicação. E vem todas Sim. as notícias que vêm de fora são dessas 4, 5 agências de notícias internacionais, que são todas de países imperialistas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, chegaram a ameaçar os Estados Unidos de investigação no Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos falaram que não, que iam sair do Tribunal Penal Internacional e acabou o negócio, né? Agora, na imprensa pouco se fala sobre isso daí, esses crimes de guerra dos Estados Unidos no Afeganistão ou em qualquer outro país. O que a gente vê, qualquer um pode abrir aí o Google e digitar Afeganistão, que você vai ver notícias sobre o terror talibã e não o terror imperialista no Afeganistão.